Boa noite, galera! Vamos entrando aí, vai começar mais um Papo de Assessor. Hoje, terça-feira, chuvosa aqui em São Paulo, tá um baita frio. Todo mundo se preparando já para assistir o jogo amanhã do Brasil. Aqui em casa tá uma animação total já para organização do dia de amanhã, muita coisa boa e hoje a live vai ser top demais. Eu falei pra vocês ali nos meus stories, não sei quem tava me acompanhando hoje nos stories, eu falei que vou receber o William e hoje o papo vai ser top demais. Ele vai trazer pra vocês insights super legais. Então já compartilha essa live, chama todo mundo pra gente começar esse papo aqui com esse fera que vai trazer muitos insights legais pra vocês. Vai contar a trajetória dele, como é que ele veio pro mundo dos leilões, como é que ele fez a transição de carreira dele, como é que ele tá arquitetando e organizando, né, os resultados dele aqui dentro do nosso ecossistema de assessores, como é que ele fez para traçar e trilhar esse caminho muito legal num curto espaço de tempo aqui dentro do nosso ecossistema. Então, corre lá, chama seus sócios, seus parceiros, todo mundo, para que a gente possa bater esse papo aqui. Quanto mais gente estiver aqui, e aproveitando, enquanto vocês estão chamando a galera, que tá todo mundo entrando aqui na live, daqui a pouquinho eu já vou receber o William, acho que ele já tá aqui na área, daqui a pouco eu vou recebê-lo. Eu quero saber quem ainda aqui que tá assistindo a live, ainda é CLT, ainda tá com o emprego registrado, que depende de horas de trabalho, que acha que uma renda extra de assessoria tá muito distante, que é muito longe, só pra gente saber mais ou menos quem é que tá aqui assistindo a live e o que vocês imaginam que pode acontecer. Que o William daqui a pouco tá aqui na área, já vou aceitá-lo. William, quando você entrar aqui, coloca um oi pra eu saber que você já entrou aqui, que tá na área, enquanto a galera tá entrando. Vamos escrevendo aqui no chat, galera, quem é que ainda tá com um serviço aí que depende de 100% da receita que vem de lá, não consegue imaginar um plano B aqui para poder fazer renda. Hoje a gente vai trazer bastante coisa, bastante conteúdo para vocês. O William vai trazer uma trajetória. Ó, o William tá aqui. Já tô te vendo aqui, William, já te... Tudo, tudo bem? Como vai, Marcela? Tudo bem, pessoal? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Você me ouve bem? Super bem, agora tá perfeito aqui, a imagem tá boa, o som tá bom e o conteúdo vai ficar melhor ainda que agora você chegou aqui na área, né? Pô, que bom, que bom. Quero bater um bom papo aí com vocês hoje. É, bom demais. E primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado vir aqui bater esse papo com a gente. A gente ia fazer semana passada, a gente teve um imprevisto aqui e agora a gente vai compartilhar bastante conteúdo com vocês, porque, gente, a história do William, né? O William e a Ana, né? Porque eu não posso falar do William sem falar da Ana, né, William? Senão a Ana vai ficar puxar minha orelha aqui, né? Exatamente, exatamente. Não existe o Ilha sem a Ana. É isso aí. A Ana é a esposa do William, a história deles é muito legal aqui no mundo dos leilões. Eles são complementares, né? Não só um casal, né, que prospera junto, mas eles trabalham juntos também, têm planos e projetos juntos e principalmente muita sintonia profissional, né? Cada um corre para um lado, enfim, eles estão construindo e estruturando um negócio de assessoria. E a trajetória deles nos leilões é bem interessante. A Ana me confidenciou aqui a história de como é que ela veio parar no ecossistema de assessores, é muito legal, né? Ela foi fazer, entre aspas, um benchmark ali sobre tráfego pago, sobre anúncios e divulgações, e como é que os advogados se posicionam no digital, e aí ela acabou caindo no anúncio meu. Foi mais ou menos isso, né? Ó, ela tá aqui, ó, querida. Muito bom. Muito bom. Ó, o pessoal tá todo mundo comentando de você. O Romário escreveu aqui, o Olha, homem aí é bom demais. Vamos começar contando como é que você veio parar no mundo dos leilões, pra galera saber. Galera, vai compartilhando essa live com todo mundo, chama todo mundo, porque o William vai contar ouro aqui pra vocês, tá? Ele vai trazer vários insights. E eu até combinei com ele, como a gente tem muita coisa pra falar, se bobear, ele vai voltar pra uma outra live pra contar sobre construção de negócio, né, William? é, contando um pouco assim, de como a gente chegou no mundo dos leilões, né? Desde pequeno eu fui um cara muito apaixonado por imóveis. Então, tudo que tinha a ver com imóveis, seja construção civil, imóvel pronto, reforma, sempre me chamou muito a atenção. Então, esse mundo dos imóveis sempre esteve ali no meu topo. Acabou que a minha carreira me levou para outros caminhos, né? Então, trabalhei em duas multinacionais, uma de shopping, já trabalhei em banco também, e no final da minha carreira, depois eu vou contar um pouquinho da transição, foi no mercado de combustíveis. E aí eu sempre voltava aquela pulguinha, né? E aí os imóveis, os imóveis, os imóveis. E aí a gente conheceu, né, a Smart, a partir lá do DZA, né?
E a gente começou a fazer as arrematações próprias, né? Então, o nosso momento com a Smart, com o ecossistema da Smart, começou nessa época. A gente fez um arremate lá no início de 2023, bastante tímido ali, ainda com um pouco de medo, um pouco de emoção também. E depois que a gente fez, tomou posse no imóvel, aí abriu-se um mundo que a gente falou, nossa, esse negócio é, primeiro, muito rentável, não tem uma complexidade tão grande de operação, né, dependendo do modelo de operação que você escolhe, e dá para você fazer tendo uma carreira em paralelo. É que depois a gente vai contar um pouquinho que esse negócio toma uma determinada proporção e você vai se apaixonando ainda mais pelo mundo dos leilões, que aí você fica dividido e você tem que fazer algumas escolhas. Sim. Mas aqui eu quero trazer um pouco, Marcela, de como dá para iniciar no mundo dos leilões, mesmo tendo uma atividade principal em paralelo, né? Então, eu acho que essa beleza do mundo dos leilões, e principalmente na assessoria, ela permite que você, pelo menos no início, você faça ela part-time ali, e você consiga desempenhar as duas funções, digamos assim, simultaneamente. Não, com certeza. E isso é muito legal, né, William? Porque muita gente tem essa dúvida e até um certo medo, né? Como é que eu vou conciliar as duas atividades? De fato, quando a gente começa no mercado de leilões, é isso que você falou. Tem uma dificuldade, tem até um medo que a gente tem, né, de não dar conta, questão de responsabilidade, pô, é seu dinheiro, e se eu investir errado, e se eu fizer as escolhas erradas, e se eu tomar risco onde eu não deveria tomar risco. Então, assim, o conhecimento que liberta, que foi o que vocês foram buscar, né? Vocês foram atrás do conhecimento, fizeram ali o DZA, que é o programa inicial aqui que a gente tem da Smart, muito conteúdo. O cara que quer aprender de leilão de imóveis tem que passar por essa base, né, para conseguir esse conhecimento, e o conhecimento que proporciona você ter esses resultados. E acho que, assim, 90% das pessoas que entram no mercado de leilões entram primeiro como investimento, né, como uma renda complementar. E aí depois, conforme vai desenvolvendo, que toma essa decisão que você falou, né? Pô, tem que fazer escolhas em alguns momentos da vida quando a gente começa a escalar, né? Exatamente. Eu estava conversando com um colega esse final de semana, no dia do jogo, né? Falei com ele um pouco sobre o mundo dos leilões, e domingo ele veio me procurar. Eu falei, nossa, fiquei pensando sobre esse negócio, por onde eu começo? Eu falei, você vai começar pelo DZA. Mandei o link do DZA, eu falei, você vai, compra o curso, começa por aqui. Aqui é a base de tudo. Não tem como você começar no mundo dos leilões pensando só em sorte, porque tem muito método. E a gente precisa aprender, né, de fato, com quem já estava aqui muito antes, né, que já percorreu, já aprendeu, já sofreu, e hoje entrega um método muito mais simples aqui para que a gente consiga, como se diz, pegar os resultados, né, ter resultados cada vez mais rápidos, né, porque a gente encurta alguns caminhos aqui com o time da Smart. Né? Com certeza, com certeza. Eu acho que essa recomendação que você deu para o seu colega, e é muito engraçado, né? Quando a gente está no mercado de leilões, a gente começa a falar, é impressionante o número de pessoas que a gente atrai, né? Porque todo mundo quer saber, todo mundo tem uma crença sobre. Cada um tem um assunto para falar, mas quem tem um resultado de verdade concreto, como é o seu caso, para falar, você traz muita segurança e propriedade. Aí isso estimula ainda mais, né? Eu, no final de semana, estava no evento do Fernando, e eu estava conversando com um casal que estava ali do meu lado, o André e a Adriana, e aí eles falaram, meu, é impressionante quando vocês falam, o olho de vocês brilha para falar de leilão de imóveis. E é porque é isso, né? A gente que vivencia isso todos os dias, a gente brilha o olho, porque além de ser muito gostoso de mexer no mercado de leilões de imóveis, é altamente lucrativo e a gente sabe que transforma as nossas vidas, transformou a minha, transformou a sua e transforma milhares de pessoas que estão aqui no nosso ecossistema, né? Exatamente. E é engraçado que, assim, tem muita crença limitante, né? E tem muita história também, tem muito mito, tem muita lenda, né, no mercado de leilões. E eu falo que a gente precisa contar as boas histórias, porque as histórias tristes a gente já sabe, né? Sempre tem alguém para contar uma história triste, mas e a boa história, né? Eu vou falar muito da Ana Paula aqui, né? Ana Paula, eu falo de leilão para todo mundo. Então, eu falo para o porteiro, eu falo para minha casa estava em reforma esses dias, eu estava falando em leilão com o pintor, eu falo em leilão com todo mundo, eu falo em leilão com o taxista. Eu tenho um taxista, inclusive, querendo investir aqui com a gente. Não, eu tenho dinheiro guardado, eu vou investir nos leilões. Ela falou, você precisa falar de leilões para quem quer ouvir, né? Então, acaba que a gente está nesse mundo dos leilões, a gente acaba respirando, transpirando isso o dia todo. Então, muito legal.
A oportunidade de você falar de leilão com todo mundo que você cruza, possibilidade de você capta cliente, você traz gente nova para o mercado, né, para entrar mesmo como investidor. E a gente que trabalha com assessoria, isso que você está falando, né, é imprescindível o assessor falar sobre leilão de imóveis com todo mundo, porque o cliente dele, o próximo cliente dele pode estar no lugar mais inesperado possível, como por exemplo, você pegar um táxi para você ir para algum lugar e você bater um papo com um cara e você pode arrumar um cliente. Inclusive para moradia, né? Esses dias eu tava na cabeleireira também, e aí eu falo com a cabeleireira e ela falou, pô, você me ajuda a comprar minha casa própria? Né? Então assim, olha só, que do nada, né, você conversando cabelo, de repente você fala do que você faz e a pessoa, pô, você me ajuda a comprar minha casa própria? Ou seja, além de tudo, a gente ajuda as pessoas a realizarem sonhos, porque quando eu consegui fazer ela comprar a casa própria dela, 5% financiado ali na Caixa Econômica Federal, que eu já mapeei o condomínio que ela quer, cara, vai ser fenomenal a gente conseguir, inclusive, proporcionar esse tipo de sonho, né? Que todo mundo quer ter casa, né? Exatamente. E como o leilão é um mito, como eu converso com bastante gente, né? E as pessoas, não, mas vocês pegam um imóvel? Eu falei, você não esquece do papel social que o leilão tem. Em 1 minuto eu expliquei todos os benefícios, a mandala que o leilão, da quantidade de problemas que o leilão resolve. Ele falou, rapaz, eu não tinha olhado por essa ótica, né? Eu não tinha pensado dessa forma. Eu falei, por isso é importante você entender todo esse ecossistema do mundo dos leilões, porque senão você fica só com aquela imagem, e tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Tanto que quando a gente fala dos leilões, e a gente toma cuidado também para falar dos resultados, né? Eu falo, olha, não é que é fácil, né? Mas se você tiver método, você encurta caminhos. E os resultados são esses. Estou te dando resultados que são meus aqui. Ele fala, realmente é um negócio super legal que eu gostaria de entrar nesse mundo também. Isso é muito bom, porque esse ponto que você tocou de falar sobre os resultados e tomar cuidado, porque de fato quando a gente fala parece que é fácil, mas tem toda uma trajetória, né? Porque você começou contando aqui pra galera, você sentou para estudar, você foi se aperfeiçoando dentro do método, né, que a gente ensina aqui dentro do nosso Smart, aqui do nosso ecossistema, trazendo para você todo o racional de como é que você faz, como é que você entende, como é que você interpreta. E aí, quando você tem alguma dor de barriga em alguma operação, porque acontece mesmo isso. Então, às vezes, você está fazendo uma negociação amigável, uma ocupação amigável, e de repente o negócio vira descamba e você vai ter que entrar com a ação. E aí, sempre tem alguém que teve uma experiência ruim, que ela conduziu de uma forma que aquilo te gerou aprendizado, então você já sabe o que você não deve fazer, e aí você já vai corrigindo sua operação. Então, o fato de você ter método, foco, e estar num ambiente que te proporciona, né, encontrar esses resultados, encontrar soluções e aprender com os erros e acertos dos outros, encurta o caminho. Então, aquilo que você levaria anos para aprender sozinho, estando num ambiente certo, com as pessoas corretas, facilita e encurta esse caminho. Então, acho que foi exatamente essa história, né, quando você entrou no mercado de leilões, você foi atrás do conhecimento e os resultados começaram a sair, né? Exatamente. E o fato de você estar dentro de uma comunidade tão forte como a Smart, você não consegue ficar de fora, né? Porque sempre tem novidades. Então, eu e a Ana, nós somos lá da turma 14. Então, eu já perdi as contas, eu não sei mais em que número está, 30 alguma coisa. 39. Já, 39, eu ia falar que está chegando a 40. E a gente viu a quantidade de evolução que tem no ecossistema. Então, antes era só os leilões, né? Então ensinava você a arrematar. Hoje tem o braço da assessoria, tem o braço ali dos tubarões. O investimento que a Smart faz, né, em tecnologia é incrível, né? Toda semana tem uma novidade, seja no Smart App, seja numa forma de simplificar a vida do arrematante, do assessor. Então, sempre trazendo novidades para que a gente crie tração e transforma esse mundo dos leilões cada dia mais profissional, né? Porque ainda tem muita gente ainda bagunçando esse mercado, e quanto mais gente profissional tem, mais negócios bem feitos o mundo dos leilões gera. Não, com certeza, William, isso é muito legal. E aí, comenta aqui com a galera, então, assim, conta uma operação sua que você fez dentro do mundo de leilões, que você falou, pô, esse negócio aqui vai dar certo, e aí tomou essa proporção que você começou a fazer escolhas. E como é que vocês vieram parar na assessoria? Conta essas duas coisas aqui pra gente poder destrinchar para o pessoal entender o que te motivou a continuar. Vou contar da primeira arrematação. Acho que a primeira a gente nunca esquece, né? Com certeza. Um apartamentinho top, um apartamentinho pop em Uberlândia, né? Uma cidade muito forte de Minas. A Marcela, inclusive, vai arrematar lá. Arremata lá. E no tempo que a Caixa ainda era mãe, né? Então financiava, pagava todas as dívidas de condomínio, IPTU.
e a gente arrematou no sábado de carnaval. E aí depois a gente foi um pouco conhecendo a cidade, conhecendo como o negócio funcionava, e como era financiado, a gente demorou um pouco, ainda com medo de tomar posse, né? Depois a gente descobriu que o imóvel estava desocupado, os documentos do financiamento rodando, só que a gente já foi lá, conseguiu tomar posse do imóvel, estava desocupado, né? E aí colocamos à venda. Pegamos o imóvel, só jogamos uma tinta, não tinha mais nada para fazer, e colocamos à venda em 3 meses, isso, feriado de carnaval. Em maio eu recebi uma proposta e a gente vendeu. E o imóvel, Marcelo, não estava nem no nosso nome ainda. Né? Estava lá nos trâmites. E eu falei, poxa, uma operação pequenininha. A gente pagou, acho que R$74 mil no imóvel, demos 5% de entrada, R$3.500 o boleto. E é uma operação que deu R$30 mil em 3 meses. Nossa! E, tipo, operação toda paralela. E aí a gente falou, poxa, mas esse negócio aqui é interessante, né? Sim. Vendi, né? Aportei um capital muito pequeno, então você imagina o ROI dessa operação, porque não deu, né? O aporte que a gente fez. E aí a gente descobriu, falou, poxa, esse negócio aqui é interessante, acho que vale a gente aprofundar. E aí a gente foi, né, se dedicando cada vez mais ao mundo dos leilões, e aí ao longo desse período de arrematações próprias a gente já passou de 20. Então aí a gente também foi mesclando o portfólio, né? Porque é importante, né? Então tem uma linha de produção de apartamentos e casas pop, e a gente também foi pegando imóveis mais de médio e alto padrão. A gente fala hoje de Palmas, no Tocantins, então isso demonstra que você pode arrematar de qualquer lugar do planeta, né? Então, é verdade. No dia da Copa eu estava falando com o marido e com a esposa, né? Aí contei de Uberlândia, ela falou, tá, e aí, você pegou um avião, foi lá para abrir o apartamento? Eu falei, não, eu fui em Uberlândia para conhecer um amigo meu, que inclusive o apartamento já tinha comprado e já tinha vendido, eu nem fui no condomínio. Nunca passei nem na porta, não sei nem o que nunca passei nem na porta. Então essa é uma beleza que o mundo dos leilões dá, que é essa liberdade geográfica de você poder fazer de qualquer lugar que pega Wi-Fi, né? Agora com o Starlink, então aí que as fronteiras estão cada dia mais abertas. Até no meio do oceano você consegue fazer, agora com o Starlink você consegue ter acesso a tudo, né? E isso é muito legal, sabe, William, que você está falando, porque essa primeira arrematação, ela define muito a jornada, né, de quem vai investir no mercado de leilões. O primeiro imóvel, a primeira arrematação define muito qual que é a trajetória que a gente vai fazer. A gente vai ser mais ousado, porque que nem a minha primeira arrematação também foi tipo a sua, foi maravilhosa, as primeiras foram muito boas, então isso define um pouco a nossa trajetória, mas talvez a gente tenha conseguido encontrar essas oportunidades porque a gente teve uma base sólida, a gente estudou, a gente se consolidou, e de fato, assim, Uberlândia é uma praça muito boa, inclusive hoje na garimpagem, os alunos estavam falando sobre Uberlândia, eu falei, gente, a praça é muito boa, a praça quente, tem que saber comprar, na verdade o Brasil inteiro tem oportunidade, foi o que você falou, você está em Palmas hoje, só que já teve em São Paulo, já teve em outros lugares do Brasil, e tem imóvel no Brasil inteiro com preço bom que a gente pode comprar no mercado de leilões. E qual que é o segredo, né, do William, o segredo de quem tem resultado? Ele falou em 20 arrematações, a gente está falando de 2023 para 2026, são 20 imóveis arrematados. Gente, isso é coisa pra caramba, né, quando você fala uma pessoa fazendo capital próprio, ele fazendo as arrematações dele com capital próprio, e não é só fazendo a arrematação, ele trabalha na operação. Ele compra, ele faz a desocupação, ele registra, ele limpa a matrícula, ele vai lá e faz a reforma, ele vende o imóvel, uma operação completa. E geralmente leva 12 meses ali o ciclo. O POP dele, o primeiro, foi mágico, que em 3 meses ele conseguiu fazer toda a operação, fechar esse ciclo completo ali da operação. A gente sabe que nos imóveis populares tem uma margem de tempo muito menor do que no apartamento de médio padrão, de alto padrão, que o ciclo é mais curto, né? Ele tem que ser mais curto. Mas dependendo da faixa 1, faixa 2, às vezes dá uma travada por conta de alguma questão do governo, subsídio, que acaba travando ali os contratos por conta de liberação de recursos. Mas nada disso impede a operação e vai fazer com que você perca dinheiro na operação se você comprou barato, né? O grande ponto é comprar pelo preço certo, né? E tem muita gente que olha, né, e vê um desconto, mas é importante estudar o negócio, e nem sempre o desconto que está ali é o desconto verdadeiro. E aí, assim, depois você entra no mercado de leilões, você vê que tem avaliações mal feitas, né? Então o valor do imóvel não é o correto, para cima e para baixo, né? Então tá super avaliado ou tá subavaliado.
Então, depois que você conhece o mercado e conhece o perfil dos imóveis, você bate o olho e você já vê, opa, aqui eu tenho uma oportunidade, então eu já separo ela aqui, que depois eu vou me aprofundar sobre ela, que aqui um pouco, a gente já está entrando um pouco no mundo garimpo aqui, né? E isso é muito legal, né? Até falando de garimpo, eu vou falar um pouquinho para o pessoal que eu escrevi aqui, ó, fomente imersão, quem quiser passar 2 dias comigo, com o Pedro e com o Pierre, a imersão presencial que vai acontecer em Campinas, agora nos dias 4 e 5 de julho, vai ser muito legal. E esse site aqui de garimpo, que o William já começou a falar, Alex, nem é pra gente falar sobre isso, depois a gente vai fazer uma live sobre isso com ele, porque ele é o cara do garimpo mesmo, mas esse insight que ele está trazendo para vocês, basicamente o que a gente vai fazer lá na nossa imersão presencial. A gente vai falar muito sobre garimpo, como que a gente identifica oportunidades, como é que é o racional, como é que é a mentalidade do assessor, porque o William, ele veio para nosso ecossistema de assessores, já conhecendo o mercado de leilões, ele já tinha as arrematações próprias dele, e isso trouxe uma segurança para ele vir aqui para o nosso ecossistema de assessores. Então, o William não vai estar com a gente na imersão presencial, que ele não se inscreveu para vir para cá, mas uma próxima você vai estar comigo, né? Vou. Tem meu compromisso. É isso aí. E aí, pegando esse ponto, né, Marcelo? Então, nesse período, foram 20 arrematações, né, da Ana. E aí, como todo bom arrematante, o dinheiro tem fim. Né? Porque aí o seu dinheiro fica todo aplicado, né? Cada imóvel tem o seu timing ali, né? Cada um está na sua etapa. Então tem aquele que já está pronto para venda, mas é financiado, você ainda não recebeu. Tem aquele que você acabou de aportar e recebeu agora. Tem os imóveis que estão no período de reforma. Então chega no momento que você fica sem caixa, né? Falei, agora? E eu faço o quê? Eu tenho que esperar vender para arrematar? Aí é onde entra o mundo da assessoria, né? Que é um mundo também que muita gente não conhece, né, que a Marcela é nossa grande capitã, e aí mostrou pra gente, né, pra mim e pra Ana, um mundo totalmente que estava fora, né? Apesar de a gente estar dentro do ecossistema da Smart, a gente olhava só para as próprias arrematações. Então a gente falou, cara, tem ainda um outro caminho que você pode fazer, o trabalho que você já faz para o investidor, e você não tem aporte de capital, né? O seu aporte de conhecimento. Então, depois que você atinge um patamar, agora eu vendo meu conhecimento através, né, das assessorias. E esse mindset, olha só que interessante, vocês estavam já há anos, né, olhando para o mercado de leilão, nunca pensaram em vender o conhecimento, e conhecimento tem muito valor, né? E o que é legal de você pensar na assessoria? Eu até brinco, né? Eu falei na imersão presencial do Fernando, que teve agora aqui em São Paulo essa semana, estava conversando com o pessoal, eu falei, gente, como é que eu comecei a fazer assessoria? Que me perguntaram, né? Foi que nem você, como dezenas de pessoas, né, centenas de pessoas que tem aqui no nosso ecossistema Smart, e quando aloca o capital, fala, pô, eu continuo vendo um monte de oportunidade, mas eu não tenho dinheiro para comprar, mas eu tenho conhecimento e eu sei que tem dinheiro nesse lugar. E hoje mesmo eu atendi um investidor, que ele falou assim para mim, Marcela, às vezes eu fico me perguntando, por que você que é arrematante, você vira para mim e fala, essa oportunidade é boa, por que você não pega para você? Eu falei, porque meu dinheiro está alocado em outra operação. Se eu tivesse dinheiro infinito, eu não faria assessoria, eu ficaria só arrematando. Mas como eu não tenho dinheiro infinito, eu arremato, aloco meu capital e continuo fazendo operações, vendendo conhecimento. E esse é o mindset que vocês têm que ter, galera. Porque vocês vão ter ciclos, né? Que é isso que o William falou. Agora ele está fazendo bastante assessoria. Por quê? Porque as operações dele estão desenrolando ainda. Quando volta o capital, ele vai lá, pega mais um imóvel e continua fazendo assessoria. Ou seja, você mescla na sua carteira tanto arrematações próprias quanto assessorias que você está fazendo, né, William? Exatamente. E aí, já trazendo um pouco desse movimento, né, entre as arrematações próprias, que são dois caminhos que andam muito parecidos e eles se misturam aqui. Então, é um caminho de arrematações próprias, que você consegue fazer isso em paralelo com o CLT, e aí no momento onde você fala, olha, mas se eu tivesse que fazer uma transição, mas eu tenho capital finito, o que eu poderia fazer a mais para fechar esse complemento? É aí onde entra a assessoria, porque a assessoria você arremata toda semana sem dinheiro, né? Com dinheiro do investidor. A gente estava agora aqui, Marcela, 18h40, concorrendo o imóvel ali, disputando, estava até com o João na outra, no WhatsApp, ele falou, fala lá na live sobre esse imóvel, né? Poxa, foi super emocionante ali. Conta pra gente, agora a gente adora saber os casos. Não, a gente ficou bem qualificado, bem classificado ali, posicionamos o lead,
a turma perdeu um pouco a mão, porque o leilão também é muita emoção. Muita. Tem que ter pé no chão, e eu acho que a Smart traz muito isso, né? Que é aportar muita técnica na emoção. É isso. Tem muita gente que se empolga na hora dos lances, e aí o que a Marcela falou, o importante é você comprar o imóvel barato e no preço certo. Você pode comprar com design, mas se você comprar com preço errado, pela emoção ali do leilão, você pode não ter tanto êxito ali. E é engraçado, Marcela, que o cliente, ele falou assim, vamos um pouquinho mais, aí é o papel do assessor. Sim. Imóvel e leilão tem todos os dias. Nós temos hoje mais de 40 mil imóveis disponíveis para serem arrematados no Brasil. Hoje sai 1.000, amanhã entra mais 1.000. Por aí vai. Exato. E isso que vocês orientaram o cliente é bom demais. O João acabou de entrar aqui na live, aqui, ó. Entrou aí. E deve ter acabado lá os lances dele, das 50 que ele participou, né? E isso é muito legal, porque, gente, o trabalho do assessor, né, não é só garimpar a oportunidade, não é só analisar, é ter essa responsabilidade de orientar o cliente. Porque, de fato, na emoção, ele vai falar, eu quero dar mais um. Então, cabe a gente falar, não, aqui já não tem mais viabilidade, aqui já passou, não fica, deixa de ser interessante. Tem imóveis melhores para você participar. E é isso que a gente fala muito aqui dentro do nosso ecossistema de assessores. Não é preocupação com mais uma assessoria que está fazendo pela sua comissão. É óbvio que a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente não quer ganhar a qualquer custo. Desde que o investidor tenha lucro, você e o João orientariam o cliente de outra forma, né? Exatamente. E assessoria, ela é como se você estivesse fazendo para você. Então, eu só indico um imóvel que eu arremataria. Então, assim, apesar da gente ganhar aqui pela operação, mas a operação tem que ser rentável para todo mundo, né? A gente tem duas modalidades, né? Tem a tradicional e tem a caixa forte, onde você participa end-to-end, né? Até o final, até a venda do imóvel. Eu sou apaixonado pela caixa forte, tem gente que não gosta, mas eu gosto. Eu gosto também. Eu gosto. A tradicional é importante, né, para dar aquela grana ali no dia a dia, mas a caixa forte é super legal, eu sou um fã da caixa forte. Mas é um dinheiro que, apesar de ser um dinheiro do investidor, você é o dono, o assessor é o dono da operação. Então ele é o responsável pela chave do cofre ali do investimento que o investidor disponibilizou para a gente, e a gente tem que ter muita responsabilidade para lidar com esse dinheiro. Não, exatamente. E isso, assim, o grande mindset de todo mundo que quer trabalhar no mercado de assessoria, gente, é imprescindível. Anota isso. A gente tem que tomar esse cuidado com o dinheiro do investidor e ser muito responsável, porque às vezes eles nem sabem o risco que eles estão tomando. Por isso cabe a nós, assessores, fazer toda a viabilidade, orientar e alertá-lo de todos os riscos que ele corre, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um mentorado de uma operação, e aí eu falei para ele, né? Ele estava com medo da questão de área não averbada. E eu falei, bom, o problema da operação nem é esse negócio da área não averbada, isso aqui é a viabilidade financeira, você coloca todos os custos ali na operação. Qual que era o problema daquele imóvel? Era a complexidade jurídica que tinha, questão de leilão de direitos, como é que a gente ia registrar, princípio da continuidade, o que podia travar a operação, porque o executado é altamente combativo, assim, ele já estava quase 20 anos no processo brigando com os exequentes, ou seja, ele não ia entregar aquele imóvel de mão beijada. Então, assim, qual que é a complexidade da operação para a gente registrar e gerar uma boa experiência, principalmente um bom retorno financeiro para o investidor no final, né? Exatamente. Então, o papel do assessor é o grande guardião do sucesso da operação. Então, desde quando a oportunidade nasce lá no garimpo, né, que é muito trabalho, é um garimpo mesmo, como se fosse um garimpo de mina de ouro, né, como o João disse, que a gente tem que achar as pepitas, né, de ouro ali nesse universo dos 40 mil imóveis que a gente tem disponível hoje no Brasil todo, e até desde a apresentação, da viabilidade, da investigação, porque isso é super investigativo, é bem legal. Bem legal. Já assistiu, para quem já assistiu CSI, assim, você faz uma investigação, vida do ex-mutuário, qualidade do condomínio, a praça onde aquele imóvel está, e depois, não sei se a gente vai falar aqui ou se vai ser na próxima live, que é como a gente também estrutura as praças, né? E depois que você vira um especialista no condomínio e na praça, a vida do assessor se torna também muito mais tranquila, não vou dizer tranquila, ela se torna mais eficiente, né, para as outras oportunidades que surgem. Não, exatamente. O Vitor está perguntando aqui, né, Vinho Ross, está perguntando se você precisou abrir empresa para prestar assessoria. Não precisei.
Não, a gente fez tudo na pessoa física hoje. O Vitor tá falando que meu áudio tá dando eco. Será que é porque... Abaixa um Eu te pouquinho ouço o som, bem. abaixa um pouquinho do som do seu telefone, que pode ser isso, às vezes é isso que tá dando eco. Eu baixei aqui o Vê meu se também. Eu baixei aqui, vê se Vamos ver melhorou se aí. melhora agora. Vamos ver. Depois escreve aqui no chat se melhorou, gente. Acho que agora melhorou. Acho que agora não tá mais dando tanto eco. Baixei aqui e o William também. E o Baixei aqui William, também. melhorou então? Então vamos continuar aqui, porque tem muito conteúdo, tem muitas perguntas para fazer para você, William. Vai pensando, vai pensando. Não faz pergunta difícil não, Marcela. Não, ó. Não é pergunta difícil, que você é bom. E isso que você falou, né, de praças, né? Acho que a gente pode até desenvolver fazer uma outra live para a gente aprofundar esse tema, porque eu acho que isso é muito legal. Porque para a construção de um negócio de assessoria, o Pinho Ross pergunta aqui se precisa de um CNPJ. Todo mundo que começa aqui no nosso ecossistema, a gente orienta a começar na pessoa física, que foi exatamente o que o William fez, né? O William e a Ana começaram na pessoa física. Depois que o negócio começa a pegar tração, vocês começam a ter resultados, aí vale a pena sim você considerar abrir um CNPJ. Vai lá, abre uma empresa limitada pelo Simples Nacional e começa a operacionalizar para que você pague menos imposto. Porque na pessoa física, galera, a gente paga 27,5%. Só que não adianta nada vocês contratarem um contador, abrir uma empresa, gastar um salário mínimo para abrir uma empresa, pagar um custo mensal de um contador que vai depender de quanto que vocês, né, operacionalizam. Ali, às vezes, um contador cobra R$300, meio salário mínimo, um salário mínimo, depende do contador que você tem. E aí isso pode encarecer uma operação que você sequer ainda começou a ganhar dinheiro com ela. Então, galera, não se preocupem em constituir empresa. Façam como o William. O William simplesmente começou a fazer assessoria. Não foi isso, William? Exatamente. Então, como a gente estava falando, né? Então, o processo das arrematações próprias, a gente fez todo em conjunto ali com o mundo do CLT, né? A Ana Paula é advogada, é sócia do escritório, e eu trabalhava numa multinacional. E aí chega um momento que você fala o seguinte: eu quero mais liberdade, né? Então a gente se torna o nosso próprio patrão, e eu fazia muitas viagens. Então, às vezes eu chegava, tinha semana que eu saía segunda-feira e voltava na sexta. Eu tenho uma filhinha de 4 anos. E a gente fez essa transição para Palmas justamente para a gente ficar mais próximo da família, ter uma rede de apoio. Meus pais moram aqui, minha sogra também, minha irmã. Então a família toda ficava próxima e eu ficava longe, porque eu continuava viajando. Então eu falei, poxa, isso tá diferente do movimento que a gente fez. Então, aí eu combinei com a Ana, falei, Ana, então a gente vai fazer um movimento de transição de carreira e vai ser para o mundo dos leilões. E aí é onde encaixou a assessoria, né, por essa liberdade, e a gente conseguiu fazer essa transição nesse momento agora. É super recente, foi no final de março, então vai fazer 3 meses agora. Que a gente desligou o William e a Ana entraram no nosso ecossistema, vai fazer 3 meses ainda, né? E eles vieram exatamente com esse planejamento que eles tiveram ali familiar, por questões pessoais dele, acabou encaixando ali a assessoria, que deu um insight neles, falou, pô, vamos entrar lá. E o que te motivou a entrar no nosso ecossistema de assessoria? O que chamou a atenção sua e da Ana, que vocês falaram, pô, além de você aprender a vender seu conhecimento, o que mais que você achou que seria legal da gente ajudar vocês a estruturarem esse negócio? Porque o nosso programa de formação de assessores, galera, não é só para vocês aprenderem sobre leilões de imóveis, como operacionaliza uma assessoria. É para ajudar vocês a construírem um negócio, ter recorrência em assessoria e terem resultados, focando exatamente no que importa, que é encontrar oportunidades. Mas eu quero ouvir do William o que motivou eles a virem para o nosso ecossistema, se ele sentiu algum medo, porque quando vai trabalhar com dinheiro de terceiros, às vezes a gente tem alguns receios. E eu até brinquei com um mentorado que me chamou esses dias, que está super interessado em entrar no nosso ecossistema de assessores, ele é do DZA, e eu virei para ele e falei assim, para ser assessor você precisa de uma coisa, você precisa de coragem, porque se você não tiver coragem, você dificilmente vai apresentar as oportunidades com segurança para o investidor. Então você precisa ter coragem de aceitar, de dar um passo na frente, porque de fato, se você é responsável, se você tem conhecimento, tem metodologia, vai faltar coragem para muita gente, porque aí tem gente que se boicota, vai lá e coloca um preço de venda muito baixo, coloca uma reforma super alta, infla todos os custos e fica o quê? Fora do jogo. E aí o William, que tem coragem, que sabe precificar certinho, que sabe que ele está na linha certa, que tem recorrência, que domina a praça, que tem parceiros locais, que a gente vai falar depois sobre isso, ele ganha 15 passos na frente do cara que ainda não tem coragem de fazer isso, né? Eu acho que aqui a gente tem alguns pontos, né? Então, para quem estava fora do ecossistema, o que nos trouxe,
né, para o mundo da assessoria, eu acho que é um dos grandes trunfos que vocês têm, que é o lead bank, né? Então, vocês têm os investidores, então, e os investidores que confiam plenamente. Depois eu vou contar um pouco. A confiança é super importante, que é conduzida principalmente pelos tubarões, né? E depois que eu entrei, aí a gente tem um complemento, né? Primeiro, é todo o enxoval de conhecimento que vocês trazem. A gente fala, poxa, mas eu sou rematante já tenho mais de 20, já sei tudo, né? Não, você é sempre um eterno aprendiz, tem mais coisas, agora você trabalha com o dinheiro do investidor, você precisa virar uma chave, até porque a coragem é importante, mas a coragem tem que estar junto com a responsabilidade, né? Exato. Porque, com o meu dinheiro eu corro um pouco mais de risco, o dinheiro do investidor tem alguns limites, então, e a gente pode combinar esses limites com o investidor, inclusive, né? O dinheiro é dele, né? Se ele quiser um pouquinho mais e ele te topar aquele resultado, cara, o dinheiro é dele, né? Então, o que me trouxe foi principalmente o lead bank, né? Como eu falei, o dinheiro acabou e agora? Eu paro de arrematar, estou vendo um monte de oportunidade aqui. Então, acho que o mundo da assessoria dá essa beleza de trazer esses investidores para a gente, e eu acho que um pouco da mentoria de vocês, né? Então, tanto das discussões que a gente tem no dia a dia, do mundo ali no grupo do WhatsApp, que a gente vê um monte de boas práticas, muita coisa acontecendo, a turma arrematando no Brasil todo, e o coach dos tubarões. Então, acho que o tubarão que eu arremato aqui, que é o João, não sei se ele tá na live, esse dia eu falei, João, se eu não falar com você, passar um dia sem falar com você, cara, tem alguma coisa errada aqui, e sempre ele traz um insight diferente, porque são operações diferentes, né? Então, essa operação aqui dá pra gente fazer diferente, tem que pensar dessa outra forma, vai para determinada praça. Isso é super legal. Então, esse coaching dos tubarões, combinado com o enxoval de conhecimento e tecnologia que vocês aportam, mais a cereja do bolo, que é o lead bank, então você tem ali o mundo da assessoria, né, com essa mandalinha toda, mandala do sucesso da assessoria fechada ali. Não, e isso é legal demais, né? Porque a gente fala, quando a gente criou esse ecossistema de assessores, a gente quis curar as dores dos assessores. Cada um tem uma dor. Tem gente que a dor é o conhecimento, tem gente que a dor é a falta de prova social, falta de conhecimento técnico, outros têm dificuldade de converter clientes. Então, assim, a gente foi solucionando todas as dores do investidor, do assessor, para atender os investidores, né? Então, a gente foi procurando cada passo aí de cada um. O peso Zói está perguntando, já vi algumas lives e fico com uma dúvida, como é que o sistema da Smart é remunerado? A gente não cobra ainda, né, do pessoal aqui que está criando nosso ecossistema, nada para que a gente faça essa aproximação, essa triangulação, tá? Quem recebe as comissões, o William e o João que fazem parceria ali, eles que recebem do investidor, eles que dividem trabalho, as comissões. Aqui nós do ecossistema Smart, a gente não recebe remuneração nenhuma, tá? Aqui o nosso ecossistema é uma ambiência de prosperidade. A gente está construindo um negócio juntos. A gente está crescendo todo mundo juntos e construindo o maior ecossistema de assessores do Brasil. A gente não está preocupado com essa remuneração. A gente está preocupado em treinar pessoas capacitadas para atenderem investidores e todo mundo ganhar. Aqui é uma ambiência de prosperidade, um ambiente onde todo mundo prospera junto. Então, assim, quem está com dificuldade de conseguir investidor, de conseguir ter alguma segunda opinião, porque isso que o William falou, né? Pô, eu tô ali com o João Henrique tem centenas de arrematações, né? E ele tem muitas assessorias já nas costas que ele consegue bater no peito e desenrolar as operações. Ele tem um modo de trabalho, né? Um modus operandi ali super interessante. E é legal que você, como assessor, funciona de um jeito profissional. Você trabalha num ritmo e vai ter um tubarão assessor aqui que vai trabalhar no seu ritmo. Então, a gente tem alguns que são mais metódicos, que têm uma exigência maior de documentação, tem outros que são mais desenrolados em algumas partes das operações e delegam outras partes. Cada um funciona de um jeito. Então, vai ter um assessor tubarão que vai combinar, vai dar match perfeito com você, né? Então, eu gosto de ser extremamente organizada, eu preciso passar linha por linha, preciso de checklist. Tem assessor assim. Eu gosto de gente mais desenrolada, que vai lá e faz o negócio acontecer e que depois vai lá na organização, porque aqui o que a gente preza, gente, não é só o resultado, não é o ganho a qualquer custo. Aqui a gente preza por qualidade e excelência. É que o formato de trabalho de cada um e até a agilidade de trabalho, por exemplo, o William e o João já estão com quase 10 assessorias, estão com 9. 9, era para ser a 10ª hoje, já ficou bem colocado ali. Vai sair, porque pode ter reclassificação, né? Pode. E isso que é muito legal, porque quando a gente fala de assessoria, uma construção que vocês precisam colocar na mente, que acho que o William pegou isso muito rápido quando ele entrou no ecossistema, né? Logo que ele entrou,
o João Henrique deu uma aula aqui no nosso ecossistema de assessores, né? Falando sobre recorrência, como é que você faz para enxergar oportunidades, como é que é seu racional que você tem que desenvolver, desenvolvimento de pratos. Então, ele conversou bastante sobre isso, né, com os mentorados aqui no ecossistema, e virou a chave de muita gente. O William foi um desses que virou a chave, ele tinha acabado de entrar no ecossistema, e assim, gente, ele tá 3 meses, vai fazer 3 meses aqui com a gente, já fez 9 assessorias, ou seja, é um baita resultado. Ele tem muitas caixas fortes e muitas assessorias tradicionais, ou seja, em algumas operações ele vai conseguir um resultado fixado de 10% e outras vai depender do quanto que eles entregarem de resultado na operação. E a gente sabe, né, William, você pode até confirmar o que eu estou falando, para a galera saber que não é mentira da minha parte. Quando a gente faz uma assessoria caixa forte, a gente maximiza muito mais o nosso resultado. E o mais legal, como a gente sabe coordenar as operações, a gente acaba economizando em muita parte da operação e a gente desenrola as operações. Eu mesmo estou com um caso aqui de um cliente que eu acabei de fazer o contrato de compra e venda e entrei aqui na live, mandei para o cliente aqui validar o contrato, que era uma operação que, assim, era para ser uma operação super simples, teve um monte de complexidade jurídica no meio do caminho, que era um leilão extrajudicial que não tinha nada e virou que tinha tudo depois, e a gente teve que desenrolar a operação, a gente desenrolou rapidamente, e a gente está vendendo um imóvel, assim, com mais de 70 mil acima do valor de venda. Eu tinha achado que era 50 mil, e quando eu fui fazer o comparativo das calculadoras, quando a gente apresentou a oportunidade do que a gente está vendendo agora, é 70 mil acima do preço de venda que a gente tinha estimado. E como é caixa forte, galera, é 35 a mais para mim, 35 a mais para o investidor, do que a gente projetou lá no passado, né? Então, assim, isso a gente possibilita fazer, né, William? Exatamente. E quem não é... Porque a gente tem também o investidor que é do mundo dos leilões, né? E tem o investidor que tem outras atividades. O investidor que tem outras atividades, que não tem, né, skill ou tempo para acompanhar a reforma, para acompanhar a venda, ele quer essa expertise e quer que a gente participe. Ou seja, quanto mais eu participar do end-to-end, de uma ponta a outra, mais eu vou me dedicar para que a gente maximize esse resultado. Isso traz muita confiança para o investidor. Então, assim, eu já vi, vou falar do João aqui algumas vezes, que esse ponto da confiança, né? O investidor, pelo menos os que eu já trabalhei ali com, eles têm muita confiança no João. Então, assim, o João fala, eles têm essa confiança e tudo isso traz através da assinatura, né, da Smart ali, que é o sobrenome de todo mundo, né? Então, quando fala, né, que a gente que está fazendo o negócio é o William da Smart, é o João da Smart, a Marcela da Smart. Então, essa confiança que vocês trazem para o investidor dá muita liberdade, assim, também para a gente tocar essa operação no dia a dia e deixa esse movimento simples, né, eficiente, porque às vezes você tem na modalidade de venda direta, de venda online, que é daqui um dia, né, daqui 2 dias, você tem que preparar tudo e tem que dar segurança para o investidor que ele vai operar daqui meia hora no leilão que vai acontecer às 18. Então, essa segurança que vocês trazem, isso faz muita diferença na vida do assessor. E você, antes de começar aqui no nosso ecossistema, você tinha receio de falar com o investidor? Não porque você fala super bem, né? Eu imagino que você não tenha esse receio de falar com o cliente. Muita gente tem medo de falar com o cliente, de vender a oportunidade, porque a habilidade do assessor, ele é vendedor. O assessor, ele vende o tempo inteiro. Ele vende o mercado de leilões, ele vende a oportunidade, ele vende o imóvel depois, a gente está sempre vendendo aqui, né? Você tinha algum receio de falar com o investidor, de atuar sozinho, porque dividir a responsabilidade, a gente falou, o João está lá falando com o investidor, eles confiam muito, né, no que o João fala. Sim, o João tem toda uma trajetória, uma história, que você também está construindo junto com esses clientes, né, e por isso que eles estão fazendo reiteradas operações, porque não é à toa que você, em menos de 3 meses, você e a Ana, né, menos de 3 meses, já estão com 9 assessorias aqui dentro do nosso ecossistema. Não é só porque vocês encontram boas oportunidades, não é só porque vocês sabem fazer as contas e estão ali com o João. É por todo um conjunto de coisas que vocês têm feito juntos, né, de dominar a praça, de atender bem clientes, né, com a recorrência que vocês estão fazendo, e principalmente com os resultados que vão começar em breve a entregar para esses clientes, porque eu sei que muitas dessas 9 operações vocês já estão com documentação pronta, registrados, já estão com reforma, em menos de 3 meses, enquanto tem gente que em 3 meses sequer conseguiu fazer a escritura ou o contrato de financiamento, e vocês já estão com vários aqui, a máquina fluindo, né? E o meu problema era outro. Então, eu não tinha problema de comunicação, de transmitir a segurança para o cliente. Meu problema era o cliente, era conseguir o cliente, né? Que é uma dor que o Lead Bank resolve. Então, o cliente você tem, e você tem, não é um cliente que eu tenho que explicar o que é o mundo dos leilões. Ele já sabe o que é, ele está olhando ali o resultado daquela operação
então ele já vem minimamente mastigado ali, né? Então ele já vem qualificado para que você consiga operar aqui a assessoria. E esse negócio das praças é assim, depois eu tenho alguns cases aqui, você está falando, eu estou pensando, se a gente traz aqui, se deixa o gostinho para a próxima. Pode trazer uma e a gente vai marcar a próxima e você traz mais alguma coisa. Conta de um caso legal aqui para a gente compartilhar. Vamos falar da importância de você estudar a praça e o condomínio e fazer as relações sólidas, né? Então, primeiro, o assessor não pode brigar com o síndico, né? Apesar de ter muito síndico que quer brigar com o assessor, então tem que ter muita respiração ali, paciência. Então tem que ser amigo do síndico. E tem arrematações, Marcela, como a gente faz o trabalho prévio, a gente já sabe que está desocupado, né? Então sabe um pouco do comportamento do condomínio, você sabe que está desocupado, você faz amizade com o porteiro é fofoqueiro, então você quer saber qualquer coisa do condomínio, você fala com o porteiro. E tem uma que a gente tomou posse em 12 horas. Era a venda online às 18, quando foi 8 horas da manhã, já estava abrindo o apartamento. A gente fez várias, assim, várias. Então, tudo isso dentro da metodologia, né, de você conhecer o condomínio, construir as relações sólidas com quem toma a decisão. Então, esse é um caso engraçado que não era nem o síndico que tomava a decisão. Acreditem, era o advogado que cuidava das dívidas condominiais. Eu falei, poxa, esse cara aqui, não para pedir um desconto também na hora que a gente for negociar as dívidas, né? Mas ele que autorizava. Então, mandava a mensagem para ele, e ele mandava a mensagem lá para o administrador e já liberava para o chaveiro entrar. E isso é muito legal, porque olha só, né? Ele fez essas parcerias, ele desenvolveu esse relacionamento, que é sobre isso que ele está falando, não sei se vocês perceberam, é sobre construir relacionamento. Então, quando eles foram arrematar, eles já tinham informação de que o imóvel estava desocupado, e eles arremataram e no dia seguinte, com a proposta já em mãos, do boleto pago ali, o síndico, né, na verdade o advogado do condomínio já autorizou a entrada deles. Por quê? Porque eles querem mais é que a pessoa que vai tomar a posse do imóvel, vai assumir como proprietário do imóvel, comece a pagar essas cotas condominiais. Porque dependendo da saúde financeira do condomínio, se tiver muita inadimplência, eles não conseguem fazer manutenção, não pagam salário de funcionários, ou seja, para eles é prejuízo. Então, criar essa parceria e esse relacionamento é super importante. E é isso que diferencia, né? Quem consegue vai ter recorrência, porque facilita muito. Você tinha informação privilegiada. Eu talvez desse 2, 3 lances a menos, ou até mais do que vocês, né? Ficaria muito mais para trás na minha viabilidade, porque eu ia colocar lá, tem custo de desocupação, eu vou ter uma ação judicial. Então, assim, ele já tinha informação privilegiada, porque ele já tem um relacionamento no condomínio, e isso facilita, ele fica muito mais na nossa frente. E sabe que isso é legal, né? Porque muita gente desconsidera isso, né? Esse tipo de cuidado que a gente tem que construir na relação. Mas nós, como assessores, é super importante. Se para o arrematante já é importante, para nós, assessores, é mais interessante e mais importante ainda ter essa informação. Por quê? Porque quando a gente vai colocar na nossa viabilidade financeira o custo da assessoria, qualquer dinheiro que economiza na operação, no caso, uma desocupação, vocês sabiam que não ia ter, é 3 mil a mais, 4 mil a mais no resultado da operação. Ou seja, você tem muito mais margem do que eu, que não sabia que ali o imóvel estava desocupado, por exemplo. Eu não ia abrir mão de colocar 3 mil na calculadora, mas você podia abrir mão disso e saber que isso vai voltar para o bolso, que você não vai precisar desse custo, porque o imóvel já está desocupado, né? E tem casos que a gente recebe até as fotos do apartamento. Olha! Vem a foto, já vem quase a avaliação já, né? Olha, esse aqui já tem as lâmpadas, esse não tem as lâmpadas, mas tem o piso. Esse aqui, então a gente recebe bastante informação privilegiada depois que você faz a amizade com a turma do condomínio. Não, isso é muito legal, William, trazendo assim, esse racional de construção, de recorrência, né? É muito legal trazer essa ideia para a galera que está aqui na dúvida, que não sabe como fazer. Aí vocês podem ver, né? O William entrou faz pouco tempo aqui no nosso ecossistema. A principal dor dele era não ter cliente. Alguém perguntou aqui no chat, agora que passou subindo aqui, perguntou se a gente oferece o lead em parceria. A gente entrega, o Vinho Ross está perguntando de novo aqui, a gente entrega sim para os nossos mentorados, para os nossos assessores, como o William,
A gente entrega o cliente, a gente entrega um assessor tubarão, que no caso é o João Henrique, com quem ele está trabalhando, e valida as operações que ele faz. Qual que é o trabalho do William e dos assessores no geral? Eles garimpam oportunidades, identificam aquela oportunidade, fazem as validações deles de acordo com a metodologia que a gente treina aqui no nosso ecossistema, eles validando, né? Então, o William validando, entendendo que tem dinheiro, ele vai lá e chama um assessor tubarão, no caso, ele chama o João Henrique analisa com ele, faz os ajustes necessários para fazer, e aí sim o João Henrique pega o cliente que a gente entrega para ele, tá? Então ele vai lá e apresenta nessa oportunidade. E aí, como é que funciona? O GSI Imóveis está perguntando, quem apresenta a oportunidade para o investidor? É o tubarão e o assessor junto, tá? Tem alguns casos que está muito corrido, então às vezes assim, o William mandou para o João agora e a venda online, vamos supor, mandou hoje de manhã e a venda online é às 18 horas. Às vezes não dá tempo do João Henrique estruturar para apresentar junto com o William, mas muitas vezes eles apresentam juntos, ou alguns casos que eu sei, por exemplo, venda direta, já entra direto para apresentar para o cliente e já boleta ali na hora o imóvel. Então, assim, depende muito da operação, depende muito do volume de operações que vocês estão fazendo daquele dia. Em geral, entra assessor e o tubarão para apresentar as oportunidades para os investidores. Mas pode sim acontecer de o próprio tubarão apresentar sozinho, às vezes ele vai apresentar 2, 3 oportunidades de outros mentorados, aqui, de outros assessores, então ele acaba entrando sozinho e já apresenta todas as oportunidades para que os investidores participem. Até porque a gente sabe que quem está com funil de uma oportunidade por semana não vai ter resultado, né? O funil do William, eu sei que é recheado de oportunidades e são muitos leilões por semana, que é isso que diferencia o assessor que tem resultado do assessor que não tem resultado. Então, aqui no ecossistema, a gente consegue fazer toda a organização, né, de curar as dores, que foi o que o William falou, que a dor principal dele era não ter o cliente, né? E assim, não é só ter um cliente, 2 clientes, porque isso a gente tem, né, William? Uhum. Você falou lá no churrasco, lá com seus amigos no final de semana, e tinha cliente ali interessado, pessoas interessadas que se você não indicasse para eles desenhar, você indicaria eles para serem seus assessorados. Só que não significa que o fato de você ter um investidor que ele vai fazer esse trabalho, né, de deixar o dinheiro para você, porque não é um cheque em branco, que a gente tem uma carteira em branco para você poder operacionalizar. Gente, eu vou falar para vocês mais uma vez, ó, escreve aqui imersão, quem quer estar comigo, de 4 e 5 de julho, lá em Campinas, escreve imersão para concorrer à vaga, tá? A gente vai divulgar para vocês em breve, digita imersão aqui, que a gente vai divulgar. Alguém também falou no chat, como é que faz para entrar no ecossistema de assessores que está gostando da trajetória aqui do William? Pode me chamar também no privado, que eu passo para vocês todas as informações, como é que vocês fazem para entrar dentro do nosso ecossistema de assessores, para ter resultados e ter contato com esse fera aqui, que o William é sensacional e ele é de uma generosidade incrível, assim, sabe? De compartilhar conhecimento, até que ele se dispôs a voltar para uma outra live para entregar segredos que ninguém entrega, né, William? Eu converso muito com outros assessores assim que vêm trocar ideia, a gente já disputou imóveis juntos, né? E eu não tenho receio nenhum de dividir as boas práticas, né? Porque aqui, eu conversei com o Vini hoje, a gente estava discutindo um caso, e aí, William, era um negócio diferente, ele falou, você topa? Eu falei, olha, quanto mais forte o ecossistema estiver, mais forte eu estou. E o ecossistema é soberano, então a gente deveria todo mundo se dedicar para deixar o ecossistema cada vez mais fortalecido. Eu acho que esse aqui é um pouco do nosso, sem mentira nenhuma, a gente até se arrepia aqui quem é do mundo da Smart, né? Porque é um negócio surreal, né? O que o ecossistema se tornou, né? Quem está fora está jogando na Série B, como diz o Renan, né? É isso aí. E isso é um ambiente que só quem está aqui dentro para entender do que a gente fala, né? Porque muita gente acha que eu não vou contar para o William o que eu, Marcela, faço, porque ele vai lá e vai roubar meu cliente, vai roubar minha metodologia. Gente, leilão tem todo dia. Imóveis tem no Brasil inteiro. E as estratégias, quando são compartilhadas, o William aperfeiçoa o que eu desenvolvi, o que eu analisei, como eu pensei. E isso faz com que a gente some. Quem tem medo de divulgar o que sabe, compartilhar o que sabe, está perdendo dinheiro. A ambiência, que a abundância está justamente em crescer junto, né? O universo, ele é próspero. Quanto mais próspero a gente for, essa mentalidade que o William trouxe, ninguém falou para ele falar isso aqui na live. Ele falou porque, de fato, é a mentalidade que a gente aqui dentro do nosso ecossistema, a gente tem, né, William? Exatamente. Eu